Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um assunto que muitas vezes pessoas estão tristes no meio da igreja, estão frustradas. As suas orações parece que não são ouvidas, elas correm de um lugar para o outro. Às vezes nós estamos abatidos e achamos que Deus não nos ouve. Falei com umas pessoas semana passada e ela disse, eu acho que eu já desisti de Deus, Deus desistiu de mim, então eu também vou desistir dele, sabe? Sim, já perdi as esperanças. Mas eu queria dizer um negócio para vocês. A confusão sobre isso vai ser desfeita hoje. Hoje nós vamos aprender por quê. Porque tudo na Bíblia tem os porquês. Por que às vezes a gente ora e acha que não está sendo respondido? O que está acontecendo? Um dos versículos, porque eu estou com uns 5, 6 versículos chaves aqui. Tudo para mim é importante hoje. Mas eu gostaria que vocês abrissem no livro de João, no capítulo 3, na conhecida história de Jesus falando para Nicodemos. Nós vamos prestar atenção num detalhe hoje. Sabe, esses tempos eu estava lendo isso e a minha ficha caiu. Que eu ainda sou do tempo da ficha, tá? Todo mundo abriu ali? Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui então, gente. João 3, do 1... acho que é do 1 ao 5, deixa eu ver aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus. Uma das coisas que eu admiro nesse Jesus. O Nicodemos nem tinha feito a pergunta ainda, ele só sabemos que és, Aí Jesus já disse para ele, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo. E aí, eu percebi que tem muitas pessoas que transitam nas igrejas e nas instituições, e elas conseguem ver as instituições, as organizações, mas não conseguem ver o reino de Deus. Não conseguem entrar no reino de Deus. Não acharam a porta ainda. Estão procurando. Porque uma vez que você entra no reino de Deus, e uma vez que você vê o reino de Deus, essa diferença entre a instituição e o reino começa a ter diferença. Você começa a não ficar mais tão frustrados com os homens que estão nas instituições, porque os homens estão ali a serviço de Deus e os homens são falhos. As instituições ajudam a igreja, ajudam a organizar o reino de Deus, mas elas não são o reino de Deus. Por isso que você vê pessoas procurando uma oração forte, por isso que você vê as pessoas indo de lugar para lugar, frustradas, porque elas querem cargo na instituição, porque elas acham que se elas têm um cargo na instituição,
elas estão no reino de Deus, elas estão servindo o reino de Deus. E tem uma diferença nisso. Deixa eu fazer um paralelo que muitos já devem ter escutado, principalmente os meus alunos da IDM. Tem aluno meu da IDM aí? Eu gosto sempre de fazer esse paralelo. Eu amo a Inglaterra. Eu amo aquele reino. Eu acho a rainha muito fofa, muito pomposa. Eu conheço a história da vida dela. Eu conheço a história do pai dela, George VIII, que caiu no reino por acaso porque o irmão mais velho dele, Edward II, se apaixonou por uma plebeia divorciada americana e abdicou o trono. E o irmão assumiu. E depois a Elizabeth II, ou Isabel, que Elizabeth em inglês e Isabel em português, Isabel é a tradução do nome Elizabeth. Eu conheço a história do reino, eu sei falar que nem eles falam. Have you looked the front door? Yes, indeed. Eu amava passear nas ruas de Londres, eu amo passear, quero passear lá com a Jéssica qualquer hora. É um sonho, né? Depois nós vamos chegar lá, como é que a gente realiza os nossos sonhos nesse reino. Passei aperto no reino quando eu fui para lá, porque eu fui turista muitas vezes naquele reino e muitas vezes eu fui a trabalho naquele reino. E ficava na chuva, né, para pegar um táxi, o táxi passava e a minha amiga que estava atrás de mim dizia assim, por que não pegou o táxi? Eu falei, pensei que estava cheio, o motorista vem no outro lado, naquele reino. Naquele reino se dirige do outro lado. Cada reino tem uma característica, né? Lá, por exemplo, eu passei apertos, grandes apertos, porque brasileiro é curioso, brasileiro olha, brasileiro comenta, brasileiro pega. E se você olhar muito, naquela época que eu comecei a ir para lá, se você olhava muito para alguém, você estava invadindo a privacidade dela. Aí você me imagina num metrô em Londres, com aqueles caras com o cabelo para cima todo vermelho, com uma camiseta com furo aqui, um piercing no mamilo, como é que eu não ia olhar? Tive que comprar um óculos escuro. Bem escuro, porque eu não consegui deixar de olhar. Era muita novidade. Parei na frente do palácio, sabe, assim, eu amo lá, acho uma delícia, fui várias vezes para lá. Então, eu conheço a história do reino, conheço lá para trás, dos Tudors, as dinastias. Tem um rei da Inglaterra que eu admiro particularmente, ele chama-se King James, o rei Tiago, que pegou a Inglaterra numa fase terrível. Os puritanos, como é que fala? Da revolução ali de Martin Luther. A reforma. Então tinha o pessoal da reforma, tinha os puritanos, tinha os católicos, tudo brigando. E ele juntou eles numa biblioteca maravilhosa que existe até hoje lá. E pediu para eles traduzir a Bíblia. Aí que tem a versão King James. E quando acabou a versão, eles não brigavam mais entre si. Eles já tinham um denominador comum, né? Agora eu pergunto para vocês o seguinte. Posso pegar meus documentos todos agora? Porque, gente, eu amo a Inglaterra. Eu trouxe um monte de coisa de lá. Eu posso pegar minha documentação aqui no Brasil toda e ir lá numa repartição pública e dizer... Eu vim aqui me aposentar? Vai adiantar? Vai dar? Por quê? Por quê? Eu não sou daquele reino. Não adianta, gente, eu ser simpatizante do reino de Deus. Eu tenho que pertencer a esse reino. Não adianta eu ser turista nas igrejas evangélicas.
tenho que pertencer àquele reino. Eu tenho que estar dentro daquele reino, pagando os impostos, cumprindo as leis daquele reino, andando no lado do motorista que tem que andar naquele reino. Coisa mais absurda que eu já vi, mas é assim lá naquele reino. E para eu pegar um carro lá, eu vou ter que aceitar aquela lei, né? Mas tem um detalhe. O reino de Deus também exige que você seja cidadão. O reino de Deus tem uma porta. Se eu não entrar por essa porta, que é Jesus, eu não faço parte desse reino. E a hora que eu entro nessa porta, esse Jesus, ele se torna um caminho que me guia à verdade e que me guia à vida. E se eu não crer, como Jesus disse para Nicodemos, de verdade, eu não posso entrar e não posso ver. A minha visão vai ficar limitada às instituições, aos cultos, que são ótimos, que são gostosos, que têm a presença de Deus. Mas eu vou continuar sendo um turista ali dentro. Se eu não crer de verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz pelos meus pecados, eu não tenho como entrar nesse reino. Esse reino não vai funcionar na minha vida como ele tem que funcionar. E a morte de Jesus, quando eu creio na morte de Jesus, está lá em João 1,12. E a todos quantos o conheceram ou receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, nesse reino espiritual que nós entramos, a gente, além de cidadão, ainda é filho do rei. Somos príncipes e princesas. Mas as coisas não são tão simples, porque, né? Existe agora um novo mundo, um novo reino à minha frente. Agora, quando eu criei, a Bíblia diz que o meu espírito viveu novamente, que ele estava ali, né? Corpo, alma e um penduricalho, um espírito morto. Quando eu aceito esse Jesus, há vida no meu espírito. E essa vida que há no meu espírito me conecta com Deus, porque ele é espírito. E espírito se comunica com espírito. E aí, né? É um segredo muito, muito, muito incrível. Porque eu entrei no reino de Deus através da porta que é Jesus. Meu espírito vivificou e o reino de Deus entra dentro de mim. Deus nos ama tanto que ele se sujeita, que o reino dele se sujeita a entrar dentro de mim. E eu agora sou filho de Deus, pedra viva. Eu agora sou parte do reino de Deus. E como parte do reino de Deus, no mundo espiritual, eu preciso aprender a viver dentro desse reino. É um aprendizado. Claro que Jesus morreu na cruz, me libertou e tudo que eu preciso está pronto. Mas eu preciso aprender a andar, né? E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Né? Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Só que eu preciso entender essa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apesar dessa liberdade me libertar, no ato, eu preciso agora ver tudo o que eu sou liberto. Eu preciso entender agora as coisas. Eu preciso procurar
o manual do reino, a constituição do reino, e aprender. E todo reino tem deveres e tem direitos. Todo reino tem deveres e tem direito. Então agora a Bíblia diz que eu sou nova criatura. Que esse Jesus bendito, ele me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, alguma coisa. Está marcado ali. Ele me transportou. Antes eu pertencia ao mundo físico, tinha um espírito morto e vivia no mundo das trevas. Agora a minha condição mudou. Agora eu sou um corpo físico, tenho uma alma, mas eu tenho um espírito vivo e fui transportado para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. E aqui a gente tem que aprender a se comportar. Para poder depois se aposentar, né? E vocês já pensaram na aposentadoria desse reino? Que maravilha! A eternidade com Deus? A eternidade com Cristo? Só que assim, nós nos convertemos, nós aceitamos ao Senhor, nós somos nova criatura, nós sabemos que tem algo diferente conosco, a gente sente que tem algo diferente com a gente. Mas nós precisamos agora aprender a lidar, porque nós continuamos no mundo físico, as leis da gravidade continuam fazendo efeito sobre a minha vida, né? Se eu pular dali, eu vou sofrer o baque. Se tiver com osteoporose, então, que perigo, né? As leis físicas continuam atuando na minha vida. Mas agora eu tenho a chance de mudar a minha história, de mudar a minha vida, de conectar o meu espírito com Deus, aprender as coisas de Deus, me encher das coisas do reino, transbordar para minha alma e transbordar para o meu corpo físico. Agora eu posso buscar do céu, com o meu espírito, coisas que reflitam no meu corpo físico. Cura, milagres, né? E esse aprendizado é que eu queria conversar um pouco com vocês. É que esse aprendizado é que vai nos ajudar agora a vencer. Esse aprendizado é que vai agora, a importância que nós vamos dar para a palavra agora é que vai dizer para nós o quanto nós vamos trazer do celestial para o material. Porque agora a nossa condição é outra, agora nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Agora eu tenho que aprender a trazer esses benefícios de estar nas regiões celestiais com Cristo para a minha vida física. E aí que o negócio começa a pegar. Por quê? Imagina, o que vocês acham? Um reino, ele tem língua própria? A Inglaterra, por exemplo, vou pegar de exemplo, eles têm uma língua própria. Eles têm costumes, eles têm comidas, eles têm os dias de festa deles, eles têm as tradições deles. E se eu saio de lá e resolvo ser cidadã de um outro reino, para eu ser completa nesse outro reino, eu tenho que deixar aquele. Eu não posso viver dividida. Ou eu sou de um reino, ou eu sou de outro. Eu não me esqueço do meu primo, que está nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E agora ele fez o juramento à bandeira. Ele mora nos arredores de Boston e ele mostrou para nós aonde ele foi fazer o juramento à bandeira americana, porque ele é cidadão americano agora. Ele falou assim para mim: Lili, eu fiquei muito feliz porque
era o que eu queria. Eu fui para lá para fazer a minha vida, eu casei, eu tenho os meus filhos aqui. Mas na hora que eu levantei a mão para jurar a bandeira, um coração verde e amarelo chorou aqui dentro. E nós temos que deixar as coisas que para trás ficam. Agora eu tenho que aprender a viver no mundo novo, porque eu não consigo viver dividida. Eu não consigo pegar os benefícios dos dois reinos. Não, gente, eu vou pegar só o que é bom dos dois reinos. O que é ruim, primeiro que o reino da luz não tem nada de ruim. Né? E segundo, eu não sei se tem alguma coisa de bom no reino das trevas. Aliás, eu sei, não tem. A única coisa boa que tem no reino das trevas é quando a gente sai dele. Quando a gente deixa ele e vem para a luz. Né? Agora, eu preciso saber me comportar. Como é que eu vou mudar a minha vida? Como é que eu vou mudar a minha cabeça? Para viver nesse novo reino. Nesse reino que eu quero viver, que eu disse sim para Jesus, que eu optei, porque ninguém pode optar por mim. Essa decisão é minha, particular, intransferível. Ninguém pode fazer essa escolha por mim. Eu tenho que fazer essa escolha sozinha. E muitos de nós aqui sabemos que é a melhor escolha que a gente já fez. É ou não é? Então, lá em Romanos 12, fala assim: não vos conformeis com este mundo. Este mundo é o reino da onde a gente está saindo. Eu tenho que viver aqui nesse mundo ainda, mas eu não faço mais parte desse mundo. Por isso que eu disse para vocês que é confuso, mas eu ainda estou aqui. A minha carne ainda está aqui, a minha casa está aqui, minha família está aqui. Mas eu não pertenço mais a isso aqui. Isso aqui agora, né, continua sendo uma passagem, mas agora em vez de eu ir para a escuridão eterna, para distanciamento eterno de Deus, que deve ser muito triste, eu vou agora para perto do meu Deus. A minha aposentadoria agora é no paraíso. Né? Falei para meus alunos, e quando vocês veem alguém carregado de joias com pedras azuis, passando assim, falam, lá vai a Lili. Lá vai a Lili. Porque só a porta da cidade onde nós vamos morar são 12 pérolas, né? Que nem diz a Edmeia, as ruas são de ouro, né? Como é que é? Isso aqui é asfalto, gente. A pastora Edmeia falou aqui, né? Lembra? Então, estou cheia de asfalto. Mas a minha mente agora tem que ser mudada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora a nossa mente tem que ser mudada. Ela tem que ser consciente que ela não está mais num reino, que ela está em outro. E se eu não fizer isso, o versículo continua, eu não posso saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E para viver bem nesse reino, para me dar bem nesse reino, eu tenho que aprender a trocar o meu saco de vontade, meu saco do eu acho, pela vontade de Deus. E às vezes nós estamos agarrados a um monte de lixo. É lixo porque não vai fazer nada, não vai adiantar nada para a nossa vida. Vai nos puxar para trás. Por exemplo, vamos ver lá, deixa eu ver aqui. Eu sei que é Efésios 4. Ele se virou contra mim agora? Ah, é assim. Não é assim. Efésios 4. Deixa-me ver aqui. A partir do
17, deixa eu ver. Isso, do 17. Efésios 4, capítulo 4, começando no 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vontade de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Agora, olha só. O próximo ali. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. A mentira tem atrapalhado a vida de muita gente. Ai, mas foi só uma mentirinha assim para não... Sabe? Para deixar a pessoa um pouco mais feliz. Porque se eu dissesse a verdade, ela não ia, ia ficar chocada. A verdade liberta. A verdade dita com amor cura. A verdade é nossa. A mentira, quem é o pai da mentira? Tá, nós não queremos mais ter parte com ele. Nós não podemos mais ter parte com ele. Vai vender um carro? Não, tá bom, tá ótimo. Nossa, tá maravilhoso. Aí a pessoa sai do pátio, né? Não sei se a Jennifer tá aqui. Sai do pátio da concessionária, para no pátio da igreja e o carro não vai mais. Mas estava perfeito. E o cara ainda falou para ela, nossa, quando você tirou ele daqui, ele estava ótimo. Estava perfeito o carro. A mentira não tem nada a ver com a gente. A verdade dói. Passa. Né? A mentira, quando ela é descoberta, dói e corrói. Deixa marca, deixa cicatriz. Deixa uma coisa ruim. Continuando ali. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Meu pai era muito interessante. O relacionamento do meu pai e da minha mãe era muito gostoso, era muito legal. Eu sempre dizia para Deus assim, eu quero um homem segundo o teu coração e bem parecido com o meu pai, porque meu pai é muito legal. Às vezes, o meu pai e minha mãe discutiam durante o dia, porque além de eles serem casados, eles trabalhavam juntos, eles tinham uma loja, né? E sapatos e moda. E ele sempre dizia para minha mãe assim, vai comprar, vai fazer as compras, vai para Curitiba, para São Paulo, porque o teu gosto vende. O teu gosto é bom, ele dizia. Mas às vezes eles tinham um problema, discutiam na loja, aí quando chegava em casa que a gente ia jantar, ele começava a passar a mão nela. Começava a pedir perdão. E aí ela, depois a gente conversa. Daí ele dizia assim, para mim e para o Haroldo, ele falava assim,
Sabe, eu agora tenho que cumprir um mandamento bíblico que diz que não posso deixar o sol se pôr sobre a ira. Tenho que fazer as pazes com ela. E ele dobrava ela direitinho. E quando ela ficava muito braba, que ela falava, porque mulher fala, né? Mulher fala, mulher fala, mulher fala, mulher fala muito. Quer ver naqueles dias, naquela pré-angústia ali, né? Aí um dia... pré-angústia. Aí um dia ele voltou mais tarde para casa, porque os irmãos moravam tudo perto, assim. Uma quadra morava um, outra quadra morava outro. E aí ele chegou tarde de conversar com os irmãos. O irmão mais velho dele era como se fosse pai dele. Aí quando ele chegou em casa, eu ouvi do meu quarto a minha mãe: porque você veio muito tarde, porque eu fico preocupada, porque eu não consigo dormir enquanto você não vem. E nanani, nanani, nanana. Ele disse para ela: amor, escreve. Mas escreve tudo, que quando eu tiver tempo eu leio. Mas olha, põe tudo no papel, ele dizia para ela. Quando eu tiver tempo eu leio, né? E a minha mãe, ela começava a rir, beijava ele, dizia: eu não posso com ele mesmo, ela, né? E os dois, um admirava o outro. Mas ela dizia o que ela pensava e ele dizia o que ele pensava. E os dois viviam muito bem. Imagina agora, gente, um lar onde a mentira prevalece. Onde um esconde do outro as coisas. Onde a mulher faz compra e não pode mostrar para o marido. Onde o marido faz compra e não pode mostrar para a mulher. Meu marido fez uma compra essa semana, gente. Não, eu já descobri, a compra foi para ele. Ele chegou esses dias lá em casa e me assustou, porque ele sempre entra. Aí ele veio na janela do quarto lá: bem. Meu Jesus amado, o que aconteceu? Minha sogra morreu, o que foi, né? Porque mulher é assim, né? O que deu agora? O que foi agora? Meu Jesus, ele não veio pelo lugar certo. O que ele está fazendo nessa janela? Aí eu fui lá e ele disse: vem dar uma volta aqui, quero trocar de carro. Achei um carro novo. Aí eu fui lá dar uma volta com ele no carro novo. Hoje ele comprou, fez o negócio. Que menino é assim, né? De tempos em tempos, eles têm que trocar o carro, né? Eu achei lindo, mas se fosse um colar de pérolas, seria muito mais bonito, né? A gente tem interesses diferentes, mas né? Tem que aprender a viver junto, né? Tem que aprender os gostos um do outro, né? Porque no casamento, gente, as diferenças é que são boas, né? Não é ou não é? É. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Tem coisas que não nos pertencem mais, que eram do reino antigo, quando o nosso espírito não estava vivo. Mas agora nosso espírito está vivo, nós temos parte com Deus. E aí, se nós continuamos a praticar isso, as bênçãos não conseguem chegar até nós. E só tem uma pessoa nesse mundo que é capaz de atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida. Nós mesmos. Nem o diabo não pode atrapalhar os planos que Deus tem para nós. Mas nós podemos. Com murmuração. Gente, Deus não gosta de murmuração. Por causa de murmuração, o povo andou 40 anos no deserto, né? Minha turma de Panorama estava vendo, né? A saída do Egito até o Monte Sinai, 3 meses. Se fosse para ir até Canaã, mais 3. Levaram 40. Tá? Tirou a gente lá do Egito para deixar nós aqui. Não tinha sepultura que chega lá no Egito. Agora vamos morrer aqui? Vamos morrer de fome? Agora tem gigantes lá naquela terra que Deus nos deu, terra prometida, cheia de gigantes. Nós vamos ter que chegar lá ainda e tirar eles... Gente, não tem essa.
A nossa parte nós temos que fazer. Tirai a pedra, vão lá e conquistem. Ele não falou, eu sou convosco. Vão lá. Quem foi que acreditou só? Josué e Caleb. Esses dois foram os únicos que andaram no deserto 40 anos e puderam entrar na terra prometida. Porque eles não duvidaram. Nem o Moisés não pôde entrar. Moisés também teve uma discussãozinha ali com Deus. Junto às águas de Meribá. Era para ele ferir a rocha uma vez. Ele foi lá e deu umas cacetadas na rocha. Se desentendeu com Deus. Desrespeitou a Deus na presença do povo. Deus disse para ele, querido, eu te amo, mas tu não vais entrar na terra prometida. Tu vai olhar ela de longe. Aí, né, a nossa carne, a nossa mente, quando ela não é renovada, fala assim, meu Deus, mas Deus só vê as coisas ruins também, né? Porque o cara foi tão querido, gente. Ele obedeceu, ele enfrentou o faraó, ele fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Ele guiou o povo pelo deserto. Aí só porque ele fez um negocinho, Deus não deixou ele entrar? Sabe por quê? A palavra de Deus é sim, sim, não, não. A nossa palavra nesse reino agora tem que ser sim, sim, não, não. Se eu disse que eu vou, eu vou. Se eu disse que eu vou dar, eu vou dar. Ou eu incomodo a pessoa até ela me liberar da palavra que eu dei. E consigo a libertação, tá bom, tá bom, tá bom. Você não me deve mais nada, vai. Ou eu cumpro. Se eu agora quero ser parecido e ter a estatura de varão perfeito e ter a estatura de Cristo, eu tenho que me comportar como um cidadão desse reino. E nós sabemos. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já têm no coração testemunhos. Gente, Deus não é o que nós pensamos que Ele é. Ele é o que Ele é. O reino de Deus não é o que nós achamos que Ele é. Ele é o que Ele é, está escrito o que Ele é. Ai, mas não é bem assim. Eu já vi tanta gente que lê a palavra e depois vem dizer para mim, ai, pastor, mas não é bem assim. Como é que as bênçãos vêm para essa vida? Não vem bem assim. Eu tenho direitos agora, como cidadão do céu. Eu preciso aprender que agora eu sou nova criatura. 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17. E os que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas passadas, as coisas velhas já passaram. Eu sou novo, eu tenho que viver em novidade de vida. E eu tenho que crer na constituição do meu reino. E aí, né, tem mais uma coisa que complica o cidadão. Por exemplo, a minha vontade. Deus não é contra você ter sonhos. Deus não é contra você ter vontades, anseios. Ele é a favor disso. Mas esses sonhos e essas vontades têm que estar de acordo com o novo reino. Sabe, eu vou exagerar nas tintas, nos exemplos aqui, assim, para ficar bem gravado. Mas não adianta orar para o marido da fulana morrer porque você está apaixonado. Senhor, vou fazer uma vigília. 7 semanas. Vou orar para o marido daquela irmã morrer porque eu estou a fim de casar com ele. Vai funcionar? Gente, eu estou exagerando, né? Para gravar o exemplo. Eu vou orar para aquela irmã perder o emprego dela. Vou mandar o meu currículo para lá e vou ficar com o lugar dela. Vai funcionar? Eu estava numa empresa uma vez, primeira empresa, né, que eu e a Laurinha trabalhamos, minha amiga número 1, minha melhor amiga número 1 ali. Oi, Lau.
Ela é desde quando eu era pequenininha lá em Barbacena. Olha lá. Ó. Aí, eu trabalhava como telefonista, como recepcionista, e eu já fazia inglês, já tinha interesse em comércio exterior, e abri uma vaga em comércio exterior. E eu, de manhã, sentava, acho que era das 7 às 9, ali embaixo na recepção e no telefone, porque a telefonista oficial começava às 9. E nessa hora traziam-se currículos para o departamento de exportação, e eu estava concorrendo àquela vaga. Qual era a minha vontade, a vontade da velha Lilian? Da Lili que estava nesse reino aqui. Pegar aqueles currículos, tudo e jogar no lixo. Aí eu pensava, mas eu não vou ser abençoada, porque eu vou ser a única opção? E Deus não vai estar comigo. Eu enumerava. Contra a minha vontade, eu não tinha vontade de fazer aquilo, mas não tinha mesmo. Mas eu enumerava em ordem de recebimento, etiquetava e levava para o departamento que ia classificar os currículos. Sabe o que aconteceu? Um daqueles currículos foi selecionado. E eu disse, Deus, mas eu orei. Tu me deu paz. E depois nós vamos falar sobre os sintomas desse novo reino, né? A paz que excede todo o entendimento, sabe? Aquelas coisas assim. Eu orei e tu me deu paz sobre isso. Como é que agora eles escolhem outro currículo? Bem, né? Mas tu sabes todas as coisas, eu vou ficar na minha. Mas eu estava jururu, né? Estava assim, né? Aí me aprontei cedo, bem bonita, porque eu queria ver a candidata, né? Eu só tinha visto ela assim, a entrevista eu não vi, não estava lá no horário. A moça não veio. Depois ela mandou um telex, naquela época era telex. Eu sou da época do telex. Mandou um telex dizendo que ela optou por uma outra empresa. Aí eu pensei, pô, a vaga é minha. O diretor da área não me queria lá. Ele levou para a diretoria, para uma reunião de diretoria. E lá daí teve 4-2. Depois veio e me conta, sempre tem alguém que vem e conta as coisas, né? Veio e me contou. Olha, tinha lá o seu Egon Freitag, que era da Consul, mas era um dos acionistas. E ele disse, bem, eu seria o voto Minerva, mas já que não precisou, mas eu quero deixar claro, o meu voto era sim. Nós somos testados para ver a nossa fidelidade. Deus nos testa para mostrar para nós o que tem dentro do nosso coração. Porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Que o nosso coração é podre mesmo, a gente só quer vantagem. E o nosso coração ele não tem muito caráter, sabe assim, ele precisa ser trazido aos pés do Senhor. E aí Deus nos testa para mostrar para nós o que tem dentro do nosso coração, porque Ele sabe. Está lá em João 2, o último versículo lá, os 2 últimos versículos de João 2, diz que Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque Ele sabe o que tem no coração do homem, Ele sabe o que está aqui. É quando o engano começa a ficar muito, quando a gente está quase acreditando nesse engano, Deus nos faz passar por uma prova que mostre para nós o que estava aqui dentro. E aí a gente pode dizer, Senhor, perdoa, me limpa, me ajuda. Porque nesse novo reino que nós entramos, nós ganhamos vestimentas novas. A nossa roupa é branca. Então qualquer coisinha aparece. Mesmo que seja na barra por dentro. Branco aparece.
Deixa eu me lembrar mais alguma coisa que eu queria falar. Tem algumas provações que nós passamos. Tem 3 tipos de provações. Tem uma provação que ela é colheita. Não se engane. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Quando a gente se arrepende, pede perdão, Deus é misericordioso, não manda chuva sobre aquela plantação, cresce mais ou menos mirradinho, mas não tem jeito. Plantou, vai colher. Tem outra provação que às vezes a gente não percebe e é do inimigo. É dele. Ele fez um cerco todo para te derrubar. Para pôr você para baixo. Para te convencer que você não é nada. Aí quando você percebe, e você em nome de Jesus manda recuar, e aquilo some como fumaça. Mas tem um outro tipo de provação ainda, que é quando você está em processo com Deus. Vou trazer à tona José do Egito. Né? O menino tinha sonhos, foi levar comida para os irmãos, jogaram ele numa cova, venderam ele para uma caravana que estava indo para o Egito, ele foi parar na casa de Potifar, administrou a casa de Potifar com fartura, daí a belezura da mulher do Potifar armou para ele, né? Aí ele foi parar na prisão, lá na prisão ele administrou a prisão na secura, né? Porque não deve ter fartura dentro de uma prisão. E quando ele saiu de lá, ele administrou o Egito. Ele estava pronto. E a gente não lê nenhuma vez que ele murmurou contra Deus. Ele fez o melhor que ele pôde em todas as fases daquela provocação. Ele fez o melhor que ele pôde em todas as fases da provação dele. Este caso, a gente está sendo provado para ser aprovado. E nesse caso, eu aconselho vocês, se perceber e não tente ajudar. Porque se você for ajudar, vai sobrar para você. Se entra junto. Entendeu? Queridas, eu sei que vocês vieram aqui hoje para receber de Deus. Eu sei que vocês vieram aqui hoje com o coração para pedir do Senhor sabedoria. Eu quero que vocês fiquem em pé. Eu gostaria que o pessoal do louvor, não sei se está aqui ainda, pudesse cantar aquele Eu Adoro a Ti. E nós vamos orar para que você entenda que o Senhor te ama, quer fazer uma aliança contigo. E que se tem coisas atrapalhando a bênção de Deus para a tua vida, você vai orar hoje e o Senhor vai te mostrar. Para você sair daqui vitoriosa. Para você sair daqui sabendo quem você é no corpo. Que você é cidadã de um reino.